pessoal, por que coisa boa também acontece com gente ruim? Você já viu aquele cara que é super sacana, apronta com todo mundo, é estelionatário, bandido. E o cara tá cheio da grana, posando aí em rede social, de carrão, entendeu? Colarzão de ouro. Enfim, as coisas acontecem na vida dele. Eu tô dando um exemplo extremo, né? Mas tem também os exemplos assim, pô, aquela pessoa que fica no trabalho, sabe, puxando o saco de todo mundo. E puxando o saco de todo mundo não, puxando o saco do chefe. E ela se dá bem, né? E aí a gente fica às vezes num conflito interno, né? Fala, pô, será que eu tô indo pelo caminho certo, né? Porque a gente aprende nas escolas aí de lei da atração, física quântica, enfim, tem várias escolas, né? Dos Abraham, dos Kahunas, enfim, né? Que é importante esse alinhamento das três mentes, que é importante a gente entrar na energia da manifestação dos milagres, que é uma energia de amor, espírito de aloha, bem-aventurança, essas coisas todas. Pô, você vê claramente que a pessoa não tá nessa vibe, entendeu? E as coisas acontecem na vida dela. O que será? Reflete comigo. O que será que faz que as coisas aconteçam na vida dela? A única coisa que me vem em mente é que no subconsciente dela, no unirripile dela, que é onde estão registradas as memórias do passado, daquilo que pode se manifestar no aqui e agora, é que ela se permite, ela tem uma autopermissão muito maior do que pessoas que têm crenças religiosas, principalmente muito rígidas. Normalmente as religiões, né, elas ensinam pra gente que a gente tem que ser pessoas corretas, tem que trilhar um caminho reto na vida, tal, e a gente tem a culpa cercando muito, assim, as questões, né? E tem uma coisa também que às vezes eu percebo, que é a questão da permissão, né? A gente, às vezes, se sente culpado por ter mais sucesso do que os nossos pais. A gente às vezes se sente culpado por ter mais prosperidade, mais sucesso do que outros familiares, nossos irmãos, outros parentes, a nossa egrégora familiar. O que vai ser do meu relacionamento familiar, do meu relacionamento com os meus amigos, se eu prosperar, se der certo, se tudo isso que eu tô querendo para minha vida realmente acontecer? E aí você fala, não, Juliana, nada a ver isso que você tá falando, eu vou ajudar todo mundo. Entra lá dentro de você, no teu profundo, profundo, profundo e sente. Hoje eu ganhei na Mega Sena, hoje eu sou multimilionária, tenho 50 milhões na minha conta. E agora? Entende? Então, assim, é importante a gente se trabalhar interiormente e a gente identificar padrões de autossabotagem, né? Esses padrões todos que você já sabe, não vou ficar repetindo tudo isso, para que a gente também se permita, né? Aí você fala assim, quer saber? Eu vou largar a mão também, não quero mais ser uma pessoa ética, que se dane, eu quero ser sacana com todo mundo, puxar o tapete de todo mundo, vou virar estelionatário, entendeu? Porque aí, Deus não julga mesmo, Deus perdoa todo mundo mesmo. Só que tem uma coisa, que é uma armadilhazinha que existe nessa dimensão, pelo menos é assim que eu enxergo, é assim que eu vejo. A gente vai cocriar e a gente vai manifestar a partir da totalidade do nosso ser, né? O cara também manifesta um monte de encrenca na vida dele, hein? Você já pensou? Tem que ficar com medo da polícia? Você já pensou? Quando você fica puxando muito o tapete dos outros, né? Pô, seu tapete também será puxado um dia, mais cedo ou mais tarde. Sabe a história da antimatéria? Eu acredito nisso, sabe?
no karma negativo. Eu acredito nisso. Ah, pode ser uma crença religiosa? Eu percebo isso na minha realidade. Porque eu dou poder para isso, por isso que eu acredito, por isso que eu percebo? Não sei. Eu sei o seguinte, eu prefiro estar entre pessoas que sejam éticas. Eu prefiro estar entre pessoas que sejam gentis. Eu prefiro uma sociedade organizada. Eu prefiro estar entre pessoas honestas. Então eu quero ser essa pessoa, sabe? No processo de desenvolvimento espiritual, que eu acredito nisso, eu bebi muito das escolas orientalistas tal, e a gente aprende, né? Que a gente vai, no livro da Barbara M. Brennan, aquele Mãos de Luz, ela fala sobre isso também. Cada chakra ele tá ligado a uma dimensão, a uma realidade, a um sentimento, né? E conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, eu acho que isso é para todo mundo. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem a centelha divina dentro de si. A gente vai amadurecendo espiritualmente, vai ampliando as nossas inteligências, as nossas consciências, porque não existe só consciência mental, existem outras consciências instintivas e espirituais que fazem parte do nosso ser, né? Por exemplo, a intuição. Por exemplo, a intuição, que é uma coisa extremamente visceral. É visceral a intuição, não é mental. Tem aquela intuição que é a nossa, quando a gente faz uma canalização, né, dos nossos centros superiores, enfim, uma mensagem que vem da nossa centelha divina, mas tem aquela intuição que é visceral, né? Quando a gente toma um banho de cachoeira, quando a gente curte estar na terra, é uma coisa mais visceral, não é uma coisa mental. Às vezes tem memória afetiva envolvida, mas costuma ser mais visceral. Tudo isso para ilustrar, né, que a gente realmente tem outras inteligências. E aí, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai trabalhando os nossos centros energéticos, a gente vai expandindo a nossa percepção do mundo. Chega num momento que a gente trabalha aqui, ó, chakra cardíaco, cara. E aí, eu acredito nisso, gente. Vamos refletir a respeito, tá? A gente entra em contato com a amorosidade, né? E a gente vai se trabalhando, a gente desenvolve uma coisa que se chama empatia. A gente percebe que a gente não tá sozinho no mundo e que se a gente vê uma pessoa que a gente ama sofrendo, a gente sofre também. E aí isso, conforme a gente vai evoluindo, né? Vai se expandindo para os centros superiores também. E aí a gente sofre quando a gente vê uma criancinha lá na África, passando fome, doente, ou sei lá, alguém lá na Ucrânia sofrendo porque vai ter que abandonar a sua casa por causa da estupidez do ego de uma matriz narcisista que controla o planeta. Enfim, tô rindo para não chorar, né? Mas é assim, o que eu quero dizer? Que mais cedo ou mais tarde, esse bando de engraçadinho, de folgadinho, eles também vão acordar. Só que no dia que eles acordarem, eles vão tomar consciência que eles têm que fazer todo um trabalho. De repente a gente já esteve lá e a gente tá num outro lugar agora, entende? De repente a gente já esteve lá como eles, manifestando um monte de coisa considerada boa, né? Muito dinheiro, viagens, carros, luxo, glamour, só que não tinha os centros superiores desenvolvidos e fez muita bobagem. Talvez a gente esteja agora num momento que a gente está trabalhando centros superiores e trazendo também essa consciência da abundância, da prosperidade, da fartura de Deus, da bem-aventurança divina nas nossas vidas. Não sei, eu acredito que pode ser, enfim. Sei lá, o que eu sei é o seguinte, eu prefiro as minhas escolhas ainda, e eu prefiro me trabalhar, né? Trabalhar as minhas auto-permissões. É importante demais fazer meditação, gente. Autopercepção. Faça suas escolhas e trilhe o teu caminho de encontro à realidade.
da vida dos seus sonhos. E a vida vai trazendo as experiências, as adversidades, as facilidades. Conforme as adversidades forem aparecendo, a gente olha para elas, alquimiza, se conhece melhor com isso, e a gente vai trilhando o nosso caminho, a nossa jornada, enfim. E eu acredito nisso também, que não tem fim, que a gente vai chegando a uma conquista, a gente descobre que a gente quer mais uma coisa, a gente descobre que a gente quer mais uma coisa, e toda essa caminhada ela vai desenvolvendo a gente vai evoluindo com tudo isso, e no final das contas a magia da vida tá nisso aí. Então vamos aprender a olhar as coisas boas que a gente já tem, né? Ser feliz. Ser feliz é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção também. No que é ser feliz, né? Ser feliz não é uma coisa assim. Claro que o bem-estar mental é importante, mas acho que o ser feliz está muito mais ligado aqui e ao visceral também. Aqui e ao visceral, né? E praticar esse bem-estar aqui agora, independente do que aconteça ao redor, e despertar os nossos sentidos, despertar a nossa sensibilidade para ter prazer nas pequenas coisas, ajuda a gente a ser feliz, né? Eu falei muita coisa, mas eu acho que são coisas que assim são válidas, né? Por que gente ruim manifesta coisas boas? Porque eles se permitem manifestar coisas boas, né? E coisas boas são relativas, né? Mas, enfim, cada um no seu processo. Gente, fiquem com Deus, viu? Até uma próxima. Tchau, tchau.